Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar uma grande civilista. Ela é brilhante, advogada, professora em Direito Civil e doutora pela Universidade de São Paulo. Estou falando de Renata Steiner. Renata, muitíssimo obrigado por comparecer aqui para nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, Alexandre, pelo convite. É uma honra poder participar do blog. Muito obrigado. A Renata, ela é autora, fruto da dissertação de mestrado dela, de um livro, Descumprimento Contratual, Boa-Fé, Violação Positiva do Contrato. Eu já li, é uma obra realmente surpreendente, fiquei muito impressionado com a Renata e desde aí a gente começou a manter uma amizade. Renata, como você vê o princípio da boa-fé objetiva, né, a aplicação disso, a revolução que a gente teve eventualmente com o Código Civil nos contratos? Bom, Alexandre, não dá para falar hoje de contrato sem falar em boa-fé objetiva, né? A boa-fé objetiva é um princípio geral de direito. É claro que os trabalhos sobre boa-fé no Brasil acabaram sendo muito incentivados pelo Código Civil de 2002, que trouxe uma cláusula geral de boa-fé, mas como princípio geral de direito, eu entendo que a boa-fé sempre foi aplicável no direito brasileiro, antes mesmo da codificação de 2002. Né? E uma das principais influências que a boa-fé tem no direito contratual, não é a única, mas a principal, que é justamente o tema que eu trabalho no livro, na minha dissertação, é a criação de deveres laterais de conduta. Então, significa dizer, basicamente, que hoje, qualquer contrato, hoje em dia, ele tem um mínimo do contrato, que é aquilo que as partes ajustaram, mas sempre vai ter, com maior ou menor medida, a incidência de alguns deveres laterais de conduta que decorrem, então, do princípio da boa-fé. O que é exatamente esse dever anexo de conduta? A gente pode dizer que, eventualmente, seria a criação de deveres, os quais, como você disse, né, eventualmente você tem a prestação principal, está estabelecida ali no contrato, mas os deveres anexos ou esses deveres laterais, eles criam novas obrigações? A boa-fé, ela tem esse poder, eventualmente, de fazer a criação de novas obrigações às partes? Exato. A boa-fé, ela pode ter, na verdade, a boa-fé objetiva pode exercer três funções principais. Né? A primeira delas é a interpretativa, que eu acho que é a função mais, vamos dizer, elementar da boa-fé, que é interpretar a atuação das partes. Né? E o próprio contrato também é interpretado de acordo com a boa-fé. Uma segunda função é a disfunção limitativa, ou limitadora para alguns, que é aquela função vinculada ao abuso de direito, que limita, então, alguns direitos subjetivos. Mas a função dos deveres laterais de conduta é uma terceira função da boa-fé, que é a função integrativa, que significa integrar. Ele integra o contrato com a criação de deveres, ainda que não contratados. Né? Então, por exemplo, o dever de informação. O dever de informação hoje está bastante regulado no Código de Defesa do Consumidor. A gente pode dizer também, ele pode ser extraído mesmo nas relações civis. Né? Mas ainda que não houvesse uma regra sobre dever de informação, né? Pelo princípio da boa-fé, eu conseguiria chegar ao mesmo resultado, dizendo que não basta simplesmente vender determinado produto, né? Tem que dar informações suficientes para permitir que o comprador tenha ciência do que ele está adquirindo e, claro, do como ele vai fazer o uso desse produto. Então, a boa-fé cria, sim, obrigações laterais, que a gente poderia também chamar de instrumentais. Por quê? Porque elas não são o objeto principal do contrato, né? Mas elas instrumentalizam que aquele adimplemento, aquele contrato, seja bem cumprido para a satisfação do interesse das partes contratantes. Quais são os outros deveres, além do dever de informação, os principais? Porque eu sei que também de país para país, cada um dos países vai cuidar, né? Na verdade, falar em deveres laterais de conduta é falar de um universo amplíssimo e que não é possível fazer uma classificação estanque, ou seja, eu não posso pensar em deveres laterais de conduta números clausos. Né? O que existe, que eu acho bastante útil para estudá-los, são algumas classificações doutrinárias que devem ser vistas simplesmente como uma classificação didática, mas não efetivamente uma tentativa de aprisioná-los em algumas classificações estanques. Né? Então, tem os deveres de informação, os deveres de esclarecimento, que compõem o grupo, tem alguns deveres de proteção
proteção, que dizem respeito, então, à proteção da parte ou dos próprios bens dessa parte, e deveres de lealdade, né? Lealdade de efetivamente, não apenas dar as informações, mas proteger a parte de um contrato, sendo leal, inclusive, com a vedação do comportamento contraditório. Nas demandas, eventualmente, em um litígio, Renata, é possível a gente dizer que, não obstante a obrigação principal ter sido devidamente cumprida, a resolução que se deu àquele conflito foi reconhecer o cumprimento da obrigação principal e, contudo, ainda assim, o descumprimento contratual por enfim, um descumprimento de um dever de anexo, né? A partir do momento que se reconhece que todo contrato ele traz implicitamente deveres laterais de conduta, como eu disse, eles podem alterar de caso a caso, né? Então, por exemplo, eu vou pensar num contrato de compra e venda. Quando eu estiver comprando compra e venda de ações, da participação societária de uma empresa, ou estiver comprando uma banana no supermercado, ou se eu estiver comprando um anel numa loja cara, em um shopping caro, em todos esses contratos, apesar da forma conceitual ser a mesma, contrato de compra e venda, certo, os deveres laterais vão ser diferentes, claro, porque as partes são diferentes, porque a complexidade do contrato é diferente e porque o objeto contratual é diferente. Ou seja, eu tenho diferentes deveres contratuais a depender de cada contrato em concreto, né? Mas a partir do momento que eu reconheço que todo contrato implicitamente pode ter deveres laterais de conduta em maior ou menor medida, a grande discussão que vai se ter esses deveres contratuais, eles criam efetivamente obrigações para as partes? Ao meu ver, sim. A relação jurídico-obrigacional, ela não pode ser vista simplesmente como um contraponto entre credor e devedor em torno de uma prestação exatamente como foi ajustada. Eu tenho esses deveres laterais que instrumentalizam a relação que a gente conhece como relação ou obrigação como processo, nas palavras do professor Clóvis do Couto Silva. E aí, se são obrigações contratuais, também, ao meu ver, evidentemente que o descumprimento dessas obrigações deve levar a uma categoria de descumprimento contratual. Né? Então, é possível que, a despeito do objeto principal ter sido entregue, por exemplo, tenha havido violação a um dever lateral de conduta. Em casos de consumo, isso é bastante, ou pode ser bastante exemplificativo. Por exemplo, eu entrego um determinado produto e não esclareço que a voltagem daquele produto é uma voltagem inadequada para a cidade de São Paulo. Né? Então, a obrigação principal foi cumprida, foi entregue o produto. Exato. Se eu olhar isso do ponto de vista estático, a relação obrigacional é entregar o produto, pagar o preço, logo foi cumprido. No entanto, eu recebi aquela máquina, liguei na minha voltagem e queimei não só aquela máquina, como todas as outras da minha indústria, por exemplo. Né? Nesse caso, houve o que a gente chama de cumprimento imperfeito. A despeito de ter havido cumprimento, houve a violação, então, de um dever de boa-fé. Renata, queria agradecer muitíssimo por essa entrevista. Você, como sempre, brilhante, explicou muito bem. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso blog. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Renata. Essa foi Renata Steiner.